Graças a Deus. Damos graças ao Senhor Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo, por estarmos aqui mais uma vez, pela misericórdia e a graça do Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e de tudo que neles há, para anunciarmos a palavra do Senhor Deus, a única palavra que pode salvar o homem da eterna condenação ao inferno e levá-lo para o céu. Está escrito no Evangelho que Marcos escreveu, capítulo de número 13, versículo de número 24 até o versículo de número 27. Jesus Cristo disse: ora, depois daqueles dias, o sol se escurecerá, e a lua não dará sua luz, e as estrelas dos céus cairão, e as forças que estão nos céus serão abaladas. Então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória, e ele enviará os seus anjos, e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade dos céus. Amém. Verdadeiramente, Jesus Cristo ele deixou muito claro e nitidamente expressado que chegará o dia onde o sexto selo será aberto. Quando for aberto o sexto selo, o sol vai se escurecer e vai ficar negro como a noite que nós podemos contemplar olhando para o céu nesse exato momento. Quando Jesus Cristo abrir o sexto selo, a lua também não dará sua luz, e as trevas invadirá essa terra. Este é o grande sinal da volta de Jesus Cristo, e que está muito perto de chegar a acontecer esse exato momento. Cristo alerta sobre o arrebatamento que está muito perto de acontecer. Momento este que Deus aparecerá no céu e levará todos os escolhidos, todas as pessoas que temeram a Ele, que fizeram a sua vontade, todas as pessoas que obedeceram os seus mandamentos, os quais estão todos escritos na Escritura, na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus. Mandamentos que Deus ordenou para que o homem obedecesse, para que, quando cada um de nós passar pelo julgamento, o qual acontece logo após morrermos, nenhum de nós seja condenado, porque seremos julgados, cada um de nós segundo as nossas obras. Cada um de nós seremos julgados pelos atos que nós praticamos, bem ou mal. Por isso que Deus enviou Jesus Cristo para abrir a grande porta da salvação para todos os homens que habitam sobre a face da terra, para que nenhum deles se perca, vivendo condenadamente, e no final da vida ir para o inferno. Verdadeiramente, o arrebatamento está muito perto de acontecer, mas não imagine que somente por alguém estar na igreja essas serão salvas, de maneira nenhuma, porque Jesus Cristo disse que as pessoas serão salvas se obedecerem à palavra dele. Não necessariamente somos salvos por estar na igreja, mas sim por obediência aos mandamentos santos do Senhor, que estão todos na Bíblia Sagrada. Jesus Cristo disse, no Evangelho que Mateus escreveu, capítulo 7, versículo desde o 21 até o 23, Jesus Cristo disse muito claramente: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Então Jesus Cristo fala sobre o momento em que muitas pessoas naquele grande dia vai comparecer diante do trono e vão ficar de fora. Pessoas que, enquanto estavam na terra, diziam servir-lhe, que enquanto estavam na terra, diziam que serviam a Ele, mas não obedeciam os seus mandamentos. Então Cristo disse: muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, em teu nome eu não profetizei, não expulsei demônios e não fiz muitas maravilhas? Então Cristo diz o que dirá para essas pessoas: eu, porém,
lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Isto é o julgamento que cairá sobre a cabeça de todas as pessoas que, enquanto estavam na terra, diziam servir a Deus, mas não obedeciam a sua lei, não obedeciam os seus mandamentos. Por isto, verdadeiramente, a salvação ela é alcançada através da obediência à palavra de Deus. A única palavra que pode salvar a alma de todos nós da eterna condenação ao inferno. Porque todos nós daremos conta da nossa própria vida diante de Deus, logo após o nosso coração parar. Está escrito na carta que o escritor aos Hebreus escreveu, no capítulo de número 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o julgamento, significa que cada um de nós temos apenas uma vida. Nascemos, mas temos um período limitado nesse mundo. Iremos morrer um dia. Alguns morrem com 20, 30, 40. Os que mais avançados se prolongam, chegam aos 110, 120 anos, mas independente do número de dias que você viva, nesse mundo você vai partir. Isso é muito certo. Como dizem aqui nessa terra, que uma coisa que todos nós temos certeza é que um dia iremos morrer. Isso é um fato absoluto, inquestionável. Porém, morrer não é problema, porque todo mundo morre. O grande problema é morrer condenado. O grande problema é morrer sem a salvação. O grande problema é morrer sem o nome escrito no livro da vida. Este é o grande problema. Porque está escrito, Apocalipse capítulo 20, versículo 15, que todo aquele que não for achado com o nome escrito no livro da vida, será lançado no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Por isso que o grande problema não é morrer. Todos morremos um dia. Todos iremos morrer um dia. Porém, a vida não acaba aqui. Há pessoas em nosso tempo presente que acreditam que a vida apenas na hora da morte se encerra. Não existe mais vida depois da morte. Há pessoas que até abrem a boca para dizer que o inferno não existe e que o inferno é a própria terra que nós vivemos por causa da maldade que existe nessa terra. Mas não se engane com esses pensamentos, porque você está extremamente enganado, ainda que por ignorância. Jesus Cristo, ele contou como é a vida após a morte. Jesus Cristo, ele deixou na Escritura as palavras sobre a vida após a morte. Jesus Cristo contou sobre a vida de dois seres humanos, dois homens que viveram nesse mundo. No capítulo de número 16 do Evangelho de Lucas, versículo desde o 19 até o 31, Jesus Cristo, ele contou como é a vida após a morte. Ele explicou, ele contou uma história real do que acontece quando nós partimos dessa terra. Então Jesus Cristo começou contando, dizendo assim, desde o versículo 19 até o 31. Ora, havia um homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e este homem vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia com o corpo cheio de chagas na porta do homem rico. E este mendigo desejava se alimentar das migalhas que caía da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas que estavam no corpo dele. Cristo disse que Lázaro morreu. Na mesma hora que Lázaro morreu, desceram anjos do céu. Desceram anjos do céu e levaram a alma de Lázaro para o seio de Abraão, para o paraíso. Então nós já observamos de modo muito claro que a vida não acaba aqui. Porque Jesus Cristo disse que quando aquele homem morreu, os anjos desceram do céu e levaram Lázaro para o paraíso. Então isso já quebra qualquer hipótese, qualquer fábula, qualquer história que não existe vida após a morte.
As palavras de Jesus Cristo quebram qualquer engano, qualquer mentira, porque só Ele tem a pura e absoluta verdade. Ele é a própria verdade. Isto é uma história real que Cristo contou e deixou para nós ter o entendimento e o conhecimento acerca disso. Mas também, após morrer Lázaro e os anjos levaram ele para o céu, Jesus Cristo disse que morreu também o rico um tempo depois. Jesus Cristo disse que quando o rico morreu, ele fechou os olhos na terra. Claro, quando nós morremos, instantaneamente as pessoas fecham os olhos. Mas quando o rico abriu os olhos, ele estava em um lugar de tormento. Ele estava no inferno. Ele fechou os olhos na terra, mas abriu os olhos no inferno. E quando ele abriu os olhos, ele estava sendo atormentado. Ele olhou para cima e ele viu lá em cima, porque quem está no inferno consegue ver o céu. Quem está queimando lá embaixo, se olhar para cima, consegue ver o paraíso. Porque assim o rico, que agora chegou no inferno, estava vendo o paraíso lá em cima. Mas ele apenas não viu somente o paraíso. Ele viu aquele homem que antes, quando estava na terra, era um mendigo. Ele viu aquele homem que antes vivia na frente da casa dele, desejando se alimentar das migalhas que caíam da mesa dele. Porque aqui, nessa vida, quando ele vivia na terra, ele era rico. Mas morreu e acordou no inferno. E olhando para cima, ele lembrou de Lázaro, porque Lázaro estava lá em cima. Então ele gritou, pedindo ajuda, dizendo assim: manda que Lázaro venha até aqui, apenas com seu dedo molhado com água, e toque na minha língua, porque eu estou sendo atormentado nesta chama. Então foi respondido para ele: filho, lembra-te que tu recebeste teus bens de tua vida, e Lázaro somente males. Agora ele está sendo consolado e tu atormentado. E além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Então o rico viu que não tinha jeito para ele ser ajudado. O rico viu que não tinha jeito dele ser socorrido. Ele estava morrendo de sede, ao ponto dele desejar apenas ter um dedo molhado com água tocando na língua dele. A sede que ele estava sentindo era tão estarrecedora, era tão inimaginável, tão indescritível, ao ponto dele pedir apenas um dedo molhado na água para tocar na língua dele. Só para nós tentarmos imaginar o quanto era a sede que ele estava sentindo no inferno. Além disso, havia um fogo queimando ele. Como ele próprio disse: eu estou sendo atormentado nesta chama. Ele pediu ajuda, mas não pôde ser ajudado, porque quem está no inferno não consegue ir até o céu de maneira nenhuma. Mas como a vida não acaba aqui, as pessoas apenas passam dessa vida para outra, as pessoas apenas passam para o outro lado. Ele lembrou que a família dele ainda estava na terra. Ele lembrou dos parentes dele que estavam vivos, até porque só ele tinha morrido, apenas ele tinha morrido. Então ele lembrou que a família dele tinha permanecido ainda, estavam vivos na terra. Então ele pediu outra coisa. Ele disse: eu te peço então que tu mandes Lázaro ir lá na terra e falar para minha família, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que também não venham para esse lugar de tormento. Então foi respondido para ele: eles têm Moisés e os profetas, ouça eles. Significa que aqui na terra nós temos a lei de Deus, que por simbologia significa Moisés, e aqui na terra nós temos os profetas, que são as pessoas que pregam e anunciam a verdade, a palavra de Deus, o único caminho da salvação e que pode livrar a alma de todo aquele que obedece à escritura do inferno.
Moisés e os profetas, ouçam-nos. Então ele respondeu, dizendo: não, mas se ele fosse lá na terra, se ele ressuscitasse e aparecesse lá na terra, iriam acreditar nele? Então foi respondido a última frase para ele. E ali encerrou-se o assunto. Se eles não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscitasse. Significa que nenhum de nós deve pagar para ver. Nenhum de nós deve viver duvidando. Nenhum de nós deve viver como um grande incrédulo. Porque independente se você crê ou não, independente se você paga para ver ou não, fique sabendo de uma coisa: você irá ter uma enorme e gigantesca decepção. Porque quando passamos dessa vida para outra, não tem jeito de voltar atrás. A salvação e o caminho deve ser escolhido aqui, porque existem dois. Jesus Cristo disse, no capítulo 7 do Evangelho de Mateus, versículo 13 e 14: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por essa porta, mas porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontram. São os dois caminhos da vida. Cada um de nós devemos escolher o qual iremos trilhar. Cada um de nós devemos escolher qual caminho iremos percorrer. Cada um de nós devemos seguir um desses dois, mas sabendo que cada um deles levará a caminhos diferentes, a resultados diferentes. Um leva à vida eterna, o outro leva à eterna perdição, à condenação ao inferno. Jesus Cristo veio a esse mundo e disse: eu sou a porta. Aquele que entra por mim estará seguro e achará pastagem. Também Jesus Cristo disse no Evangelho que João escreveu, no capítulo 14, versículo 6: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Está escrito também no livro de Atos dos Apóstolos que a nenhum outro nome foi dado debaixo dos céus pelo qual possamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. Também está escrito na carta aos Gálatas que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Apenas Cristo. Por quê? Porque apenas Jesus Cristo pode atender a sua oração. Apenas Jesus Cristo pode ouvir o seu clamor. Apenas Jesus Cristo pode te perdoar. Apenas Jesus Cristo pode verdadeiramente te socorrer. Apenas Jesus Cristo pode te dar a vida eterna, perdoar os seus pecados, escrever o teu nome lá em cima do livro da vida. Apenas Jesus Cristo pode fazer isso, porque está escrito na carta aos Filipenses que Deus deu um nome a Jesus Cristo, que é um nome sobre todo nome, e exaltou ele soberanamente, para que ao nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Apenas Jesus Cristo é o centro de tudo, e Deus pôs ele para que todos se curvem diante dele. Quando Jesus Cristo foi crucificado e ressuscitou, mas depois subiu aos céus, tudo se sujeitou a ele. Tudo. Os anjos, os principados, as potestades e as potências. Todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo, porque assim também está escrito no capítulo 14. No capítulo 14 do livro de Romanos, versículo 11 e 12: pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Também está escrito na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, está escrito que todos nós havemos de comparecer
diante do tribunal de Jesus Cristo, para prestarmos conta da nossa vida, pelas coisas e pelas obras que temos praticado no corpo, bem ou mal. Todos nós iremos comparecer perante o grande tribunal. Todos nós iremos comparecer diante do julgamento. E nenhum de nós tem como escapar disso. Nenhum de nós. Jamais. Por isso, Deus alerta a todos os homens que se arrependam, que larguem, que deixem, que abandonem ao pecado, que abandonem o engano, que abandonem a maldade, que abandonem a mentira, que abandonem o adultério, a prostituição, a fornicação, o homossexualismo, o engano, as mentiras, todo tipo de coisa errada nesse mundo, porque todo mundo será julgado, e aquele que não estiver de acordo com a vontade de Deus será lançado no inferno. O inferno é real, e Deus enviou Jesus Cristo para nos livrar desse lugar eterno. Por isso que ele veio, morreu pelos nossos pecados, para que qualquer um, independente do que já tiver feito nessa vida, qualquer um, se pedir perdão e se arrepender dos pecados, será salvo. Se pedir perdão e se arrepender das maus obras, será perdoado. Porque apenas Jesus Cristo tem poder para perdoar. E todas as pessoas que se chegam a Ele, de maneira nenhuma, será lançado fora. Porque também está escrito que Deus amou o mundo de uma tal maneira, em que enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Quem crê nele, quem obedecer a Ele, não é condenado, mas quem não obedecer a Ele, já está condenado, porque não crê no nome do único Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Esta é a vontade de Deus, é que os homens olhem para Jesus Cristo, é que os homens olhem para o Filho dele, porque ele veio a esse mundo para perdoar o pecado de todos os homens, independente do que eles já tenham feito nessa vida. Cristo perdoa, porque está escrito que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E verdadeiramente, Jesus Cristo tem poder para salvar qualquer um. Lembremos da mulher que estava em adultério. Ela ia ser apedrejada, mas Jesus Cristo perdoou ela e ela escapou da morte. Lembremos daquele ladrão, aquele malfeitor, um homem que cometia crimes, que estava sendo crucificado junto com Jesus Cristo, enquanto um deles estava escarnecendo, enquanto um deles era tão ruim ao ponto de até sendo crucificado não se arrependia, enquanto o outro se arrependeu, o outro estava com o coração quebrantado, o outro nem pediu para ser salvo, apenas falou assim: Senhor, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Jesus Cristo, que conhece o coração de todos nós, viu que aquele homem estava arrependido. Jesus olhou para ele e disse assim: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus Cristo perdoa qualquer um que se aproxima dele, que clama pela salvação, que pede perdão a ele, porque Jesus Cristo tem perdão como ninguém tem. Só Deus tem um amor que ninguém tem. O amor de Deus é superior a todas as coisas. O amor de Deus se estende sobre o mundo inteiro. Basta que qualquer um se arrependa dos pecados, peça perdão a Ele e faça sua vontade, porque está escrito: Jesus Cristo, antes de ser crucificado, Ele disse assim: Ele disse assim: aquele que me ama guardará minha palavra,
E aquele que guarda a minha palavra será amado de meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Mas sim, irmão Lucas, tudo bem? Mas sim, irmão, tudo bem? Graças a Deus. Então, verdadeiramente, esta é a vontade de Deus. É que os homens se aproximem dele. É que os homens façam a vontade dele. Porque nenhum de nós foi criado para ir para o inferno. Deus criou o homem conforme a imagem dele, conforme a semelhança de Deus. Ele criou todos nós. Olhe para você. Nós temos o molde, nós temos o aspecto corporal que Deus tem. Nós somos a única espécie que existe nesse mundo que tem inteligência, porque nós somos semelhantes a Deus. Deus criou a gente parecido com Ele. Por isso que nós somos tão inteligentes. A única espécie que existe nessa terra que consegue criar coisas, mudar coisas, pensar, projetar, planejar. Somos os únicos. Qualquer outra espécie que existe de vida nessa terra não se compara a nós. Porque Deus criou a gente para habitarmos nesse mundo e para servir a Ele. Fomos criados para servir a Deus e não para viver por caminhos errados que matam as próprias pessoas por si só. O apóstolo Paulo, explicando para os atenienses no Areópago sobre quem é Deus, ele estava explicando para aquelas pessoas quem era Deus. Ele diz no capítulo de número 17, versículo desde o 24 até o 31, ele diz: o Deus que criou o mundo, sendo Ele Senhor do céu e da terra, Ele não habita em templo feito por mãos de homens. O Deus que criou o mundo, sendo Ele Senhor do céu e da terra, Ele não habita em templo feito por mãos de homens, nem tampouco Deus é servido por mãos de homens, como se Ele precisasse de alguma coisa, porque Ele mesmo é quem dá a todos a respiração, a vida e todas as coisas. E de Adão, um só homem, Ele fez toda a geração para habitar sobre a face da terra, determinando já dantes os tempos ordenados e os limites da sua habitação. Aí ele explica para que Deus criou nós, para que buscassem ao Senhor, se porventura pegando em algum objeto, ou pudessem encontrar, ainda que Ele não está longe de cada um de nós, porque nele nos movemos, vivemos e existimos. Então ele lembra sobre uma coisa que os poetas que estavam no Areópago concordaram com ele. Então ele diz: como também alguns dos vossos poetas disseram, somos também sua geração. Então Paulo explica: sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de pensar que Deus seja semelhante a um objeto de ouro, de prata ou de pedra, esculpido pelo artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça julgará o mundo por meio de Jesus Cristo que Ele enviou. E disto deu certeza a todos, ressuscitando Jesus Cristo dos mortos. Esta foi a pregação que Paulo pregou no Areópago, em Atenas, explicando quem é Deus e fazendo um grande lembrete, dando um grande aviso do grande dia que está marcado para todos nós comparecermos diante do grande julgamento, porque haverá dois julgamentos. O primeiro julgamento acontece logo após morrermos. Eu até expliquei sobre isso há momentos atrás. Acontece após morrermos. O segundo julgamento será o juízo final, onde todos nós estaremos diante de um grande trono branco. As pessoas que estão no inferno sairão de lá, as pessoas que estão nos céus sairão de lá e serão julgadas pela segunda vez. Serão julgadas e quem está no inferno vai ser lançado em um lugar muito pior do que o inferno. Será lançado no lago de fogo.
E quem está no céu, quem está lá no paraíso, sairá de lá e vai para um lugar tão mais melhor, como se já não fosse perfeito, vai para um lugar tão excelentemente melhor, que é o novo céu e a nova terra que Deus vai criar. E as pessoas que estão nos céus, e naquele dia também estarão, habitarão com Deus e com Jesus Cristo na nova cidade, na nova Jerusalém, porque esse céu aqui que a gente conhece, essa terra que nós conhecemos, essa terra aqui que nós conhecemos, esse mar que nós conhecemos, tudo isso aqui será destruído, tudo isso aqui será desfeito, tudo isso aqui deixará de existir. E não falta muito tempo para esse tempo chegar, porque quando Jesus Cristo voltar, serão abertos os selos, serão tocadas as trombetas, serão derramadas as taças da ira de Deus. Essa terra aqui vai passar um inferno que jamais os seres humanos imaginaram. O anticristo governará esse mundo por um determinado tempo. As pessoas sofrerão uma coisa estarrecedora. Jesus Cristo disse que o sofrimento vai ser tão grande, de uma maneira que nunca houve sofrimento daquele jeito como haverá naqueles dias, depois que Ele voltar e levar os salvos para os céus. Só existe uma maneira de todos nós nos livrarmos da condenação ao inferno, é aceitando Jesus Cristo como Senhor e Salvador eterno da sua vida, conhecendo os mandamentos e praticando Ele na sua vida, porque nós somos salvos pela obediência. Se arrependa dos pecados, independentemente de qualquer coisa que você tenha praticado. Obedeça os mandamentos de Deus, porque Ele quer salvar a sua vida. Não despreze a tão grande salvação que Deus abrangiu para todos nós. Não despreze de maneira nenhuma essa tão grande oportunidade que é a vida eterna, a qual qualquer um de nós que estamos aqui podemos alcançar até o dia de hoje, porque estamos vivos. Se preocupe com a eternidade, porque ela nunca tem fim. Se preocupe com a vida eterna. Se preocupe com a vida eterna, porque jamais as pessoas que perderem terão outra chance. Se preocupe com a eternidade, porque o inferno é real. Jesus Cristo disse, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo 29, se o teu olho direito te escandalizar, arranca ele e lança para longe de ti, porque te é melhor que se perca um dos membros do que de todo o teu corpo lançado no inferno. Então, verdadeiramente, Jesus Cristo falou uma mensagem figurada. Ele não mandou você arrancar o seu olho, Ele não mandou você arrancar o seu globo ocular. Não. Isso significa que se existem coisas na sua vida que causam escândalo diante de Deus, se existem coisas em sua vida que te fazem pecar, que te fazem errar contra Deus, Jesus Cristo disse, arranca e lança para longe de você, porque é melhor que você viva sem essa prática pecaminosa, é melhor que você perca isso aí que te faz pecar, do que você viver com isso aí e você, no final da sua vida, quando morrer, ir para o inferno com seu pecado e com sua vida inteira lá embaixo. Então Cristo disse, é melhor que você perca um dos membros do que ter todo o teu corpo lançado no inferno. Ele está dizendo que é melhor que nós abandonemos os pecados e vá para o céu, do que viva em pecados e perca tudo e viva a eternidade lá embaixo. Jesus Cristo disse, no Evangelho que Lucas escreveu, capítulo 9, versículo 23, 24 e 25, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E todo aquele que perder sua vida por amor de mim, esse a salvará. Porque do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem dará para o resgate da sua alma? Verdadeiramente, o homem jamais vai poder salvar sua própria vida por sua própria conta. Mas Jesus Cristo pode libertar qualquer um
e salvar. Agora ele diz: negue-se a si mesmo, abandone os pecados, tome a sua cruz a cada dia e faça a vontade dele. Esta é a vontade do Senhor. Esta é a vontade do Criador de todas as coisas. É que o homem viva e faça a sua vontade. Porque, como eu já tenho dito anteriormente, ninguém escapa do julgamento. Está escrito no Salmo 89, versículo 48. Duas perguntas: que homem há que viva e não conheça a morte? Ou quem poderá livrar sua alma do poder do mundo invisível? São duas perguntas. Ninguém consegue viver e que não vá morrer. E ninguém consegue livrar a alma do poder do mundo invisível, porque o poder do mundo invisível é a eternidade. Quando os homens morrem, eles vão instantaneamente para o outro lado, e de acordo com como está a sua vida, ou você sobe ou desce para a condenação. Reflitam nisso, leia a Escritura, orem na sua casa, vá até uma igreja, ouça a palavra de Deus, aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, leia a Bíblia Sagrada. Aqui no Brasil todos nós temos acesso muito abrangente, enquanto existem países que as pessoas são perseguidas e são mortas por ler a Bíblia. Aqui nós temos na internet, nos celulares, nos aplicativos, nós temos a Bíblia diante de nós, pela grandiosíssima oportunidade que Deus estendeu sobre todas as nossas vidas aqui no Brasil. Não despreze isso, senão custará extremamente caro, a um ponto infinito. Leia a Escritura, faça a vontade de Deus, se aproxime de Deus, e Ele se aproximará de você, porque está escrito no capítulo 59 do profeta Isaías, versículo 2, que os pecados que os homens praticam fazem separação entre Deus e os homens. Quando as pessoas vivem em pecados, elas vivem longe de Deus. Mas quando os homens se arrependem e oram e buscam a Deus, Deus se aproximam deles. Então esta é a vontade de Deus, é que os homens se aproximem dele, para que alcancem a salvação e não sejam condenados. Eu agradeço a Deus pela riquíssima oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, anunciando a palavra da vida, anunciando a palavra da salvação, a única palavra que pode salvar a alma de qualquer um que seguir ela, fazendo a vontade de Deus, da eterna condenação ao inferno. Em nome de Jesus Cristo, nós damos graças a Deus por tudo. Que Deus guarde a vida de cada um que aqui está. Reflita nisso, leia a Escritura e cuide da sua própria alma, porque se lembre, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Salomão disse, no segundo livro que ele escreveu, Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14, ele disse que o final de todas as coisas é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem, porque Deus há de trazer a julgamento toda obra que nós fizermos, bem ou mal, e até aquilo que está encoberto, Deus trará a juízo. Tudo é vaidade. Tudo que você fizer nessa vida, você pode construir um arranha-céu, semelhantemente à torre de Babel, mas no final da sua vida vai ficar na terra, porque nada trouxemos para esse mundo, e manifesto é que nada podemos levar dele. Em verdade, de nada vale essa vida aqui que nós vivemos. Existem pessoas que trabalham até se matar, ao ponto de adoecerem e passar a vida gastando dinheiro que conquistou para recuperar a saúde, e ver a besteira que cometeu. Há pessoas que vivem aqui dessa vida, de um lado para o outro, se escoelando, se matando por mil e uma coisa, mas quando morre não leva nada. Isso é para nós vermos que tudo é vaidade, tudo é como se fosse em vão. Mas Salomão disse, o final de tudo é: teme a Deus e guarda os mandamentos dele, porque todos nós seremos julgados, todos nós iremos comparecer diante de Deus. Isso é a única coisa que importa nessa vida, é nós e estarmos agradáveis diante do nosso Criador, porque Ele vai cobrar a sua vida de você próprio,
E se você não estiver em conformidade à vontade dele, você ficará de fora. E não tem jeito. Não tem jeito. Reflitam nisso e cuidem da própria alma, porque a salvação é individual. Eu dou graças ao Senhor Deus por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém.